Capítulo 12. Se você não fosse a minha tia. Xiaoti retirou sua consciência da pérola de veneno do céu e pegou as roupas da garota do chão. Ele purificou o veneno delas antes de mandar as roupas para a pérola de veneno do céu, então rapidamente cobriu o corpo da garota antes de soltar um pequeno suspiro aliviado. Que tipo de pessoa essa garota realmente era? Por ela apareceu aqui. Porque ela sugou seu sangue. Como ela sabe sobre a pérola de veneno do céu? E como ela entrou na pérola de veneno do céu? Xiaoti não podia pensar em nenhuma resposta para essas perguntas. Ele silenciosamente assistiu àquela garota por um longo tempo e então esticou sua mão para tocar em seu lábio superior. Seus dedos imediatamente sentiram um pouco de calor, um contraste com frieza de mais cedo. Até mesmo uma fraca respiração também pôde ser sentida contra seus dedos. Esses eram todos sinais de vida. Irmãzinha. Xiaoti chamou, mexendo o corpo dela. Não importa o tempo, a aparência de uma mulher é a sua mais forte barganha e a arma mais poderosa. Se essa garota não fosse tão linda quanto uma fada, mas ao invés disso fosse feia até o ponto que fizesse alguém vomitar por 3 dias apenas por olhar para ela, Xiaoti absolutamente sem hesitar nem por um segundo iria chutar ela para fora da pérola de veneno do céu. Mas essa garota não era apenas misteriosa, mas também teve aquela hora em que ela mordiu seu dedo e sugou seu sangue, quase fazendo seu corpo colapsar e suar frio. Ela até apareceu estranhamente dentro da pérola de veneno do céu. Entretanto, quando Xiaoti olhou para ela, no lugar do sentimento de perigo de antes, ele sentia uma inegável pena. Isso era porque essa garota era tão linda que era impossível alguém associar ela com a palavra perigo. Mais que o instinto natural de um homem, era mais apropriado dizer que isso era a natureza mais básica de um homem. Xiaoti gritou por um bom tempo, mas a garota não respondia. Ele deu alguns passos para trás e então olhou silenciosamente para ela. Essa garota definitivamente não era normal, Xiaoti pensou com ele mesmo. Pelos ferimentos que estavam em seu corpo, e suas roupas rasgadas, foi fácil de perceber que o veneno no corpo dela não tinha sido derramado acidentalmente, mas sim aplicado à força por alguém. Para essa jovem garota, o veneno mais comum iria ser suficiente para matá-la, mas seu inimigo usou um veneno tão forte que deixou até ele alarmado. A pessoa capaz de usar esse tipo de veneno era definitivamente uma pessoa muito assustadora. O que era ainda mais assustador do que isso, era que mesmo com seu corpo inteiro coberto com esse veneno, ela ainda não tinha morrido. Então, o que ele deveria fazer com ela? Ele deveria deixá-la dormir quieta dentro da pérola de veneno do céu. Xiaoti pensou por um longo tempo antes de silenciosamente deixar a pérola de veneno do céu, deixando a garota dentro. Embora essa garota tinha acabado de sugar seu sangue, aquilo pareceu um comportamento inconsciente. Uma garota tão linda assim, como ela poderia ser má? Se ele parasse para pensar um pouco sobre isso, com uma idade tão jovem, como ela poderia se tornar uma ameaça? Ele também não tinha ideia de quando ela iria acordar. Depois de purificar o veneno no chão com o melhor de suas habilidades, Xiaoti começou a sair. No fim da noite, ele podia apenas ouvir seus próprios passos. Quando ele estava a apenas 100 passos da parede de trás do clã Xiao, ele repentinamente viu uma sombra andar diretamente em sua direção. Seus passos repentinamente pararam enquanto ele olhava em frente. Quem estava se esgueirando aqui fora tão tarde? A sombra em sua frente também o descobriu e parou, perguntando vigilantemente: quem está aí? Essa voz causou Xiaoti olhar imediatamente, dizendo involuntariamente: tia. A sombra deixou escapar um suspiro, então correu rapidamente. Chegando perto,
A luz da lua revelou um meigo, mas charmoso rosto. Era precisamente Xiao Lingxi. Vendo Xiao Che claramente, ela abriu totalmente seus olhos. Xiao Che. Por que você está aqui? Eu. Xiao Che coçou sua cabeça. Eu não conseguia dormir, então eu vim olhar as estrelas. Olhar as estrelas. Hoje é a noite de seu casamento, você não está com Xia Qingyu consumando seu casamento, mas ao invés disso você veio aqui para fora olhar as estrelas. Xiao Lingxi agarrou o braço de Xiao Che, com uma expressão de brava. Você não sabe que é perigoso aqui. De tempos em tempos, bestas profundas vêm para essa área, e quando está de noite, algumas vezes bandidos também vêm para cá. O que aconteceria se você descuidadamente encontrasse com eles? Eu já te disse muitas vezes, se eu ou seu avô não estivermos ao seu lado, você absolutamente não pode vir aqui, mesmo se for durante o dia. Você atualmente, não escuta o que eu falo. Enquanto ela falava, Xia Lingxi beliscou com raiva o braço de Xiao Che como punição. Ah! Isso machuca, isso machuca! Xiao Che apressadamente gritou e então se desculpou. Tia, eu sei que estou errado, da próxima vez eu definitivamente não me atreverei. Você quer dizer que terá uma próxima vez? Xiao Lingxi olhou para ele com seus lindos olhos. Definitivamente não irá ter próxima vez. Se eu quiser vir para a parte de trás da montanha, eu definitivamente irei chamar a tia para vir comigo. Xiao Che jurou solenemente. Com aquilo dito, se não fosse pelas suas memórias extras da outra vida, ele definitivamente não ousaria vir para aquele lugar sozinho e à noite. Agora está melhor, não é permitido ter uma próxima vez. Então, tia, por que você veio para aqui? Já é tarde. Xiao Che perguntou, confuso. A voz de Xiao Lingxi ficou mais fraca, seus olhos pareciam um pouco vazios. Eu não sei o porquê, mas eu não conseguia dormir. Então eu vi que as estrelas estavam realmente brilhantes hoje à noite, então eu queria vir para trás da montanha e dar uma olhada. Xiao Che olhou para cima no céu, então disse com um sorriso, no passado, a tia e eu frequentemente íamos escondidos para esse lugar para curtir o vento da noite e olhar as estrelas, e frequentemente éramos pegos e escaldados pelo vô. Man. Respondeu Xiao Lingxi, então disse baixo, eu também me lembrei disso, então eu imaginei como seria vir aqui sozinha para olhar as estrelas, porque no futuro, eu não devo ser capaz de olhar as estrelas com o pequeno Che. Ah! Por quê? Idiota! Por causa que o pequeno Che é casado. No futuro, você deve estar acompanhando sua esposa, Qingyu, na cama à noite, ao invés de ir comigo curtir o vento da noite e olhar as estrelas. Xiao Lingxi olhou friamente para ele e então por alguma razão ela fez um bico. Isso não é verdade. Enquanto a tia quiser, não importa quando, eu irei com a tia para olhar as estrelas, veja. Eu não estou fazendo isso com você agora mesmo. Xiao Che disse com um sorriso. Você continua dizendo isso. Se esgueirando para a parte de trás da montanha durante sua noite de núpcias, ah! Você não foi forçado para fora pela Xia Qingyu, foi? Pensando nisso, o rosto de Xiao Lingxi se encheu de raiva e pisou forte no chão. Ramph! Isso é muito excessivo, eu estou indo encontrar ela. Você não precisa se preocupar com ela. Xiao Che pegou na mão de Xiao Lingxi. Eu não fui forçado para fora por ela. Eu vim porque eu quis. Talvez eu tenha cuidadosamente premeditado que eu iria encontrar a tia aqui, vamos para aquele lugar. Ah! Liderando Xiao Lingxi pela mão, Xiao Che caminhou com o vento da noite em direção àquele lugar. Era o topo de uma pequena colina, coberta por gramas macias.
Xiao Che e Xiao Lingxi se deitaram lado a lado, ocasionalmente se banhando no vento da noite, com seus corações em paz. Eu pensei que depois que o pequeno te casasse, eu iria perder uma grande parte de você. Xia Qingyue é tão linda, melhor que eu em todos os aspectos. Eu estava com medo de que uma vez que você a tivesse, você iria estar sempre ao seu lado, me deixando ficar menos e menos com você. Olhando para o céu da noite, os olhos de Xiao Lingxi se alargaram com as luzes que eram ainda mais brilhantes que as estrelas. A tia realmente não acredita em minhas palavras mesmo. Xiao Ti respondeu amargamente, eu disse claramente essa manhã que em meu coração, Sen Xia Qingyue não se comparam com a tia. Tia me forçou, a esperar, não, prometer. Eu irei me lembrar firmemente, e eu definitivamente tentarei cumprir. Depois que eu me casasse com Xia Qingyue, eu não iria me esquecer da tia apenas porque eu tenho uma esposa. Eu irei passar a mesma quantidade de tempo com a tia como antes, eu irei escutar os chamados da tia tão rápido quanto antes. E por último, embora Xia Qingyue é agora minha esposa, em meu coração ela definitivamente não irá superar a tia, eu garanto que eu me lembrei de cada palavra corretamente. Xiao Lingxi tinha uma expressão perplexa em seu rosto e o olhar em seus olhos embaçou. Eu sei que isso foi um pouco excessivo. Eu estava apenas brincando. Você realmente manteve isso no seu coração? É claro. Xiao Ti concordou sem hesitação. Porque a tia e o vô são as pessoas mais importantes em minha vida. Outras pessoas não podem nem se comparar, eu te prometo, mesmo que eu tenha me casado agora, você não irá me perder, assim como eu espero nunca perder você. Xiao Lingxi sorriu felizmente, suas mãos abraçando o braço de Xiao Che. Ela encostou sua cabeça nos ombros dele. Como esperado, meu pequeno Che é o mais bem comportado, o mais obediente. Uma nuvem preta flutuava no céu, temporariamente bloqueando a lua cheia, diminuindo imediatamente a luz dos arredores. Agora que eu penso sobre isso, já faz um longo tempo, não, parece que fazem alguns meses desde que viemos aqui para olhar as estrelas juntos. Quando éramos pequenos, não importava se era inverno ou verão, nós frequentemente vinhamos escondidos aqui. Eu me lembro de uma noite de inverno, nesse mesmo lugar e é claro, o céu tinha muito mais estrelas. Nos assistimos por um longo tempo, então acidentalmente caímos no sono um contra o outro, e aconteceu que inesperadamente nevou naquela noite, e nós nos congelamos enquanto dormíamos. Quando meu pai nos encontrou, nós já tínhamos virado 2 pequenos bonecos de neve. Após isso, nós apenas nos recuperamos depois de ficarmos ao lado da fornalha por 2 dias e bebendo um monte de medicamentos. Meu pai estava realmente bravo, mas estava relutante em me bater, sem mencionar você. Então depois que melhoramos, ele nos fez derreter um grande caminho coberto de neve como punição. Xiao Ti continuou com um sorriso, e então, nós derretemos apenas um pouco antes de começar a brincar na neve. Nos até fizemos um grande boneco de neve que realmente se parecia com o vô. Ele não sabia se ria ou se chorava. Quando ele começou a rir, ele se esqueceu completamente sobre a nossa punição. Urra! Meu pai era sempre desse jeito. Ele normalmente parecia bem agressivo, mas ele nunca nos bateu sequer uma vez e apenas iria fazer um show para nos assustar. Não importava o que, mesmo quando a gente tinha um pequeno ataque de raiva, ele iria obedientemente nos escutar. O rosto de Xiao Lingxi estava cheio de calorosas gargalhadas. Uma vez não foi assim. O sorriso de Xiao Che se tornou vago. Em meu 12º aniversário, quando você tinha 11 anos, o vô te levou para o quintal e te proibiu de dormir junto comigo no futuro. Eu me lembro de você implorando para o vô todos os dias,
chorando e soluçando, e de raiva parou até mesmo de comer. Mas o vô estava irredutível. Não importava o que, ele não poderia te deixar dormir na mesma cama que eu. Enquanto o tempo passava, você podia apenas seguir suas ordens obedientemente. Aquilo foi por causa eu realmente era nova, e tinha um monte de coisas que eu não entendia. Xiao Lingchi beliscou o ombro de Xiao Che. Algumas coisas de garotas eu aprendi apenas depois que eu cresci, Ramf. Que coisas? Xiao Che abriu totalmente seus olhos, seu rosto cheio de suspeita. Aquilo, que garotos e garotas não podem dormir juntos depois que eles crescem. Eu não posso acreditar que você não saiba. Pensando sobre o que tinha acontecido antes, Xiao Lingchi adicionou uma outra sentença, e também, eles não podem se beijar casualmente como quando eles eram pequenos. Ah, então é assim. Xiao Che olhou para o rosto amável de Xiao Lingchi, que estava vermelho sob o brilho das estrelas. Ele silenciosamente se inclinou para perto, mas, eu sempre quero beijar você, o que devo fazer? Então se queres comigo? Xiao Lingchi respondeu com um rosto orgulhoso, seu rosto rosa levemente se ergueu. Se você não fosse a minha tia, eu definitivamente me casaria com você, Xiao Che disse sem pensar. Depois de dizer aquilo, Xiao Che imediatamente olhou pálido para frente. A expressão de Xiao Lingchi também congelou enquanto ela olhava para ele, como se ambos tivessem levado um golpe.